O sangue escorria pelo asfalto quando ela correu. De jaleco ainda molhado da chuva, ajoelhou-se ao lado do homem atropelado. Seu coração já acelerado. Parou de vez quando viu o rosto dele. Era ele. O homem que jurou amar. O homem que desapareceu. No momento em que ela contou sobre a gravidez, agora inconsciente, quebrado, dependia dela para sobreviver. Você teria coragem de salvar a vida de quem te destruiu? E se aquele coração que ela tentava reanimar também fosse o pai do bebê que ela carrega? Curta, comente e compartilhe. Você acredita em perdão? Já reencontrou alguém que partiu seu coração? A sirene da ambulância cortava a madrugada chuvosa de São Paulo. Ana checou os sinais vitais do paciente pela terceira vez em menos de 1 minuto. Sua obsessão por detalhes era o que a tornava uma das melhores enfermeiras do pronto-socorro, mesmo com apenas 28 anos. Quanto tempo? Ela gritou para o motorista, sentindo o pulso do paciente enfraquecer. 5 minutos. 5 minutos. Ana sabia que cada segundo podia significar a diferença entre vida e morte. Suas mãos trabalhavam automaticamente, anos de experiência guiando seus movimentos enquanto tentava estancar o sangramento na cabeça do homem desacordado. Foi quando o bebê chutou. Ana fez uma pausa imperceptível, sua mão instintivamente tocando a barriga de 4 meses. Em meio ao caos da emergência, quase havia esquecido que não estava mais sozinha em seu corpo. Mais uma noite agitada, pequeno, ela murmurou, voltando sua atenção ao paciente. Mamãe precisa se concentrar agora. O rádio crepitou com informações sobre o acidente. Atropelamento, motorista fugiu, vítima encontrada inconsciente na Avenida Paulista. Pressão caindo, o paramédico alertou. Ana inclinou-se sobre o paciente, ajustando o ângulo da maca para melhorar a circulação. O rosto dele estava coberto de sangue, tornando impossível identificar suas feições. Preciso limpar isso, ela murmurou, pegando uma gaze. 6 meses atrás, preciso te contar uma coisa, ela havia dito. Seu coração batendo forte enquanto observava Lorenzo dormir ao seu lado. O empresário bem-sucedido que havia virado seu mundo de cabeça para baixo nos últimos 8 meses. Mas quando acordou na manhã seguinte, ele havia sumido, sem bilhete, sem explicação. Todos seus números bloqueados, seu acesso ao prédio empresarial negado. Como se nunca tivesse existido, Ana sacudiu a cabeça, afastando a memória. Não era hora para isso. Com movimentos precisos, começou a limpar o sangue do rosto do paciente. O mundo parou. Seu coração falhou uma batida, depois outra. O bebê chutou violentamente, como se também reconhecesse. Não. Ela sussurrou, suas mãos tremendo. Não pode ser. Mas era. Ali, lutando pela vida sob seus cuidados, estava Lorenzo Vilela, o homem que havia roubado seu coração e desaparecido sem explicações. O pai do filho que carregava. Ana. O paramédico a chamou, preocupado com sua súbita palidez. Tudo bem? Ela engoliu em seco, forçando-se a entrar no modo profissional. Pressão, 60/40 e caindo. Merda, ela murmurou, iniciando compressões torácicas. Não hoje. Não na minha maca. Suas mãos, que minutos antes tremiam, agora trabalhavam com precisão mortal. Cada compressão, cada procedimento executado com a perfeição que a havia tornado legendária no pronto-socorro, porque Ana havia aprendido da maneira mais dura que corações partidos ainda podiam salvar vidas. A ambulância derrapou na entrada da emergência. A equipe do hospital já esperava, alertada pelo rádio. Homem, aproximadamente 35 anos. Trauma múltiplo por atropelamento. Ela relatou mecanicamente enquanto corriam pelos corredores. Pressão instável, possível hemorragia interna. Deixa comigo, Ana. Dr. Paulo, o cirurgião de plantão, tentou afastá-la da maca. Não. Ela respondeu mais firmemente do que pretendia. Eu fico. As próximas horas foram um borrão de procedimentos, monitores apitando e ordens gritadas.
Ana se movimentava pela sala de trauma como uma dança ensaiada, antecipando cada necessidade, cada instrumento. Impressionante, uma das residentes comentou quando finalmente conseguiram estabilizar Lorenzo. Nunca vi você tão focada. Se ela soubesse, apenas quando Lorenzo foi transferido para a UTI, Ana permitiu-se um momento de fraqueza. Trancada no banheiro dos funcionários, deixou as lágrimas finalmente caírem. O bebê chutou novamente, como se tentasse consolá-la. Eu sei, pequeno. Ela sussurrou, acariciando a barriga. Eu sei. É ele. Seu pai. 8 meses atrás. Você é diferente. Lorenzo havia dito em seu primeiro encontro, seus olhos castanhos brilhando com algo que ela não soube identificar na época. Mais real que todas essas pessoas. Eles estavam em um evento beneficente do hospital, ela trabalhando, ele doando milhões. O encontro improvável que mudaria suas vidas. Talvez, ela havia respondido. Porque algumas pessoas se preocupam mais em salvar vidas que em parecer importantes. Em vez de se ofender, ele riu. E foi assim que começou. O bip em sua cintura a trouxe de volta ao presente. Mais uma emergência chegando. Ana. Sandra, sua melhor amiga na equipe, colocou a cabeça para dentro do banheiro. Você parece ter visto um fantasma. Algo assim, ela respondeu vagamente, recompondo-se. O paciente do atropelamento, Sandra, continuou estudando sua reação. É alguém importante, não é? Um tal de empresário. Lorenzo Vilela, Ana completou mecanicamente. Dono do grupo Vilela. Isso, já ouviu falar? Ana quase riu da ironia. Se ela já havia ouvido falar do homem que havia mudado sua vida? Do pai de seu filho? Do único homem que... Só de nome. Ela mentiu, ajeitando o uniforme. Qual emergência chegando? Sandra a estudou por mais um momento antes de responder, claramente sentindo que havia mais história ali, mas anos de amizade a haviam ensinado quando não pressionar. O resto do plantão passou como um sonho febril. Ana se jogou de cabeça em cada emergência, cada procedimento, tentando não pensar no homem inconsciente na UTI. Mas quando o sol começou a nascer, ela se viu parada à porta do quarto dele. Lorenzo dormia, conectado a vários monitores, seu rosto agora limpo revelando alguns cortes profundos. Por quê? Ela sussurrou para o quarto silencioso. Por que voltou justo agora? O bebê chutou, como sempre fazia quando ela estava próxima ao pai. Eu sei. Ela sorriu tristemente. Você sempre soube, não é? Sempre soube quem ele era. Um dos monitores começou a apitar, indicando alguma alteração. Ana se aproximou automaticamente, seus instintos de enfermeira mais fortes que qualquer drama pessoal. Enquanto ajustava os equipamentos, sua mão roçou acidentalmente a dele. O toque, mesmo profissional, enviou correntes elétricas por seu corpo. Ana! Ela congelou. A voz era fraca, rouca, mas inconfundível. Lorenzo havia acordado e havia dito seu nome. O universo aparentemente tinha um senso de humor peculiar, porque algumas histórias precisam de tragédia para terem recomeço. E alguns corações precisam quase parar para aprenderem a bater no ritmo certo novamente. Havia sido apenas um momento de consciência. Lorenzo voltou a dormir segundos depois de murmurar seu nome, deixando Ana paralisada, seu coração batendo tão forte que os monitores cardíacos pareciam silenciosos em comparação. Ele te reconheceu? A voz de Dr. Paulo a fez pular. Não, ela mentiu rapidamente. Apenas delirando. O médico a estudou por um momento. Quer que realoque outro enfermeiro para cuidar dele? Não. A resposta saiu mais rápida e enfática do que pretendia. Quer dizer, já estou familiarizada com o caso. 9 meses atrás. Você sempre responde tudo tão rápido assim? Lorenzo havia perguntado, rindo enquanto ela tentava explicar por que precisava voltar ao trabalho. Só quando estou nervosa, ela admitiu corando. E eu te deixo nervosa? Ele se aproximou, seu perfume envolvente fazendo seu coração acelerar.
Você não tem ideia. A memória a atingiu como um soco no estômago. Ana se forçou a voltar ao presente, checando metodicamente os sinais vitais de Lorenzo. Família chegando, Sandra avisou, colocando a cabeça para dentro do quarto. E pelo que dizem, são intensos. Ana sentiu seu sangue gelar. Nunca havia conhecido a família de Lorenzo. Ele sempre evitava o assunto. Agora entendia por quê. Victoria Vilela entrou na UTI como uma força da natureza. Alta, elegante, seus saltos caros ecoando no piso hospitalar como tiros. Onde está meu filho? Ela exigiu, seus olhos varrendo o ambiente criticamente. Por aqui, senhora, Ana indicou, mantendo a voz profissional. Ele está estável agora, mas... Quem é você? Victoria a interrompeu, seus olhos se estreitando ao notar a pequena barriga sob o uniforme. Ana Silva, enfermeira responsável pelo caso. Enfermeira? O desprezo na voz da mulher era palpável. E onde estava o motorista particular que deveria estar com ele? Mamãe. Uma voz masculina interferiu. Não é hora. O homem que entrou em seguida deveria ser Marco, o irmão mais velho de Lorenzo. A semelhança era notável, mas onde Lorenzo tinha calor, Marco era todo gelo. Os médicos suspeitam de sabotagem no carro. Ele continuou, seus olhos fixos em Ana de uma forma perturbadora. O sistema de freios... Ana sentiu o bebê chutar violentamente. Sabotagem? Então não havia sido um simples atropelamento? Com licença, ela murmurou, precisando escapar dos olhares inquisidores. Preciso checar outros pacientes. No corredor, encostou-se na parede, respirando fundo. O que estava acontecendo? Por que Lorenzo estava sozinho naquela noite? Por que alguém... Ana. Sandra a encontrou ali. Está tudo bem? Você está pálida. O bebê? Ela mentiu parcialmente. Ele realmente estava agitado. Só preciso sentar um pouco. Tem algo que não está me contando, sua amiga declarou, sentando-se ao seu lado. Conheço esse olhar. Ana considerou contar tudo. O peso do segredo estava ficando insuportável, mas antes que pudesse decidir, um alarme soou no quarto de Lorenzo. Ela correu, seus instintos profissionais assumindo o controle. Lorenzo estava agitado, tentando arrancar os tubos. Lorenzo, não. Ela segurou suas mãos. Está tudo bem, você está seguro. Talvez fosse sua voz, ou seu toque. Mas ele relaxou instantaneamente. Victoria observava a cena com olhos apertados. Notável, ela comentou friamente. Ele sempre foi um paciente difícil, mesmo criança. Nunca o vi acalmar assim com ninguém. O comentário fez algo apertar no peito de Ana. Quantas vezes Lorenzo havia estado em hospitais? O que mais ela não sabia sobre ele? 7 meses atrás. Não gosto de hospitais. Ele havia confessado durante uma de suas longas conversas noturnas. Passei tempo demais neles quando criança. Por quê? História para outro dia. Ele desconversou, beijando-a para mudar de assunto. Mas esse outro dia nunca chegou. Senhorita Silva? A voz de Marco a trouxe de volta. Podemos conversar em particular? Ana sentiu um arrepio desagradável. Havia algo nos olhos dele, algo calculista. Claro, ela respondeu profissionalmente. Minha sala? Na pequena sala dos enfermeiros, Marco fechou a porta antes de se virar para ela. Quanto? Como? Quanto quer para se afastar do caso? Ele foi direto ao ponto. Deve ter reconhecido o nome Vilela. Deve saber quanto valemos. Ana sentiu náusea, e não era da gravidez. Não estou interessada em dinheiro. Não. Ele sorriu friamente. Então por que age como se conhecesse meu irmão? Por que ele responde ao seu toque? Sou boa no meu trabalho, ela respondeu, mantendo a voz firme apesar do tremor em suas mãos. Só isso. Marco se aproximou, invadindo seu espaço pessoal. Tem certeza? Porque grávidas solteiras costumam precisar muito de... Está tudo bem aqui?
Sandra apareceu à porta, seus olhos avaliando a situação rapidamente. Perfeitamente. Marco recuou, seu sorriso profissional de volta ao lugar, apenas esclarecendo alguns pontos. Depois que ele saiu, Sandra trancou a porta. Ok, chega. O que está acontecendo? E não me diga que há nada, porque nunca te vi assim. Ana sentou-se pesadamente, sentindo o peso de todos os segredos finalmente se tornando insuportável. O bebê, ela começou, lágrimas escapando. É dele. Dele quem? Sandra perguntou, mas seu rosto já mostrava que havia entendido. Não. Lorenzo Vilela? Ana assentiu miseravelmente. Meu Deus, Sandra sussurrou. Por isso você está tão estranha desde que ele chegou. Mas como? Quando? 8 meses de relacionamento. Ana explicou entre soluços. Ninguém sabia. Ele queria manter em segredo por causa da família. E então... ele sumiu? Outro aceno. Aquela semana que você ficou destruída. Sandra conectou os pontos. Foi quando descobriu a gravidez? Ia contar para ele naquela noite. Ana confirmou. Mas quando acordei, ele tinha desaparecido. Bloqueou todos os contatos, todos os acessos. Filho da... Um alarme cortou o ar, fazendo ambas pularem. Lorenzo. Ana já estava correndo. No quarto, ele se debatia na cama, claramente em meio a um pesadelo. Victoria e Marco observavam paralisados enquanto os monitores apitavam freneticamente. Ló. Ana chamou suavemente, segurando sua mão. Está tudo bem. Você está seguro. Como antes, ele se acalmou ao som de sua voz, mas desta vez, seus dedos se fecharam levemente ao redor dos dela. Interessante, Victoria comentou, seus olhos fixos nas mãos unidas. Muito interessante. Ana tentou soltar-se, mas os dedos de Lorenzo apertaram mais. Ana, ele murmurou, ainda inconsciente. Não me deixa... O quarto inteiro pareceu prender a respiração. Victoria e Marco trocaram olhares significativos. Acho, Marco disse lentamente, que precisamos investigar melhor nossa dedicada enfermeira. Ana sentiu, seu mundo começara a desmoronar. Mas antes que alguém pudesse dizer mais algo, Lorenzo abriu os olhos. Desta vez, não foi apenas um momento de consciência confusa. Seus olhos castanhos, os mesmos que haviam assombrado seus sonhos por meses, focaram diretamente nos dela. Ana, ele sussurrou, sua voz rouca pelo tubo recém-removido. É você mesmo ou... Estou sonhando de novo? O bebê escolheu esse exato momento para chutar, forte o suficiente para que a mão de Lorenzo, ainda segurando a dela sobre sua barriga, sentisse. O mundo parou, porque algumas verdades não precisam ser ditas. Algumas verdades são sentidas, como o chute de um bebê que reconhece, mesmo sem nunca ter visto o toque de seu pai. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. A mão de Lorenzo, ainda sobre a barriga de Ana, tremeu levemente quando outro chute do bebê se fez sentir. Isso é... Ele começou, sua voz rouca mal passando de um sussurro. Lorenzo. Victoria interrompeu, o momento empurrando Ana para o lado. Filho, graças a Deus, precisamos chamar o médico e... Não. Ele protestou fracamente, seus olhos nunca deixando os de Ana. Ela fica. Mas... ela... fica. Cada palavra parecia custar-lhe um esforço imenso, mas sua voz não deixava espaço para discussão. Ana sentiu o olhar furioso de Marco em suas costas enquanto checava os sinais vitais de Lorenzo, tentando manter suas mãos firmes apesar do turbilhão em seu peito. Como está se sentindo? Ela perguntou profissionalmente. Alguma dor? Como se tivesse sido atropelado. Ele tentou sorrir, mas fez uma careta. O que aconteceu? Não se lembra? Marco interveio. O carro... Os freios falharam. Algo escureceu os olhos de Lorenzo. Não foi falha. O quê? Victoria se aproximou. Como assim?
Sabia que iam tentar. Ele fechou os olhos por um momento. Por isso mandei aquele e-mail para você, Marco. Com as provas... Marco empalideceu visivelmente. Que e-mail? O e-mail sobre... Lorenzo. Franziu a testa, claramente confuso. Não consigo... Está tudo embaralhado. Amnésia temporária. Ana explicou automaticamente. Comum em traumas como o seu. As memórias devem voltar gradualmente. Nem todas as memórias voltam. Marco comentou, seus olhos fixos nela. Às vezes é melhor assim. A ameaça velada fez o bebê chutar novamente, como se protestasse. Lorenzo, que ainda não havia tirado a mão de sua barriga, arregalou os olhos. Quanto tempo? Ele perguntou suavemente. Lorenzo, você precisa descansar. Victoria tentou intervir novamente. Quanto tempo? Ele repetiu mais firme. 5 meses, Ana respondeu, sua voz tremendo levemente. 5. Ele fez as contas mentalmente, seu rosto mudando de confuso para chocado. Então, quando você tentou me contar... Chega! Victoria explodiu. Lorenzo, você acabou de acordar de um trauma grave. Não pode se exaltar assim. E você? Ela se virou para Ana. Está dispensada. Não. Lorenzo tentou se sentar, arrancando um alarme dos monitores. Ana, não vai a lugar nenhum. Senhor Vilela. Ana forçou um tom profissional, embora seu coração estivesse despedaçando. Sua mãe está certa. Precisa descansar. Voltarei para checar seus sinais mais tarde. Ela saiu do quarto antes que ele pudesse protestar novamente. No corredor, suas pernas finalmente cederam. Sandra, que aparentemente estava esperando por ela, a amparou. Vem. Sua amiga a guiou até a sala de descanso. Você precisa se sentar. Ele sabe, Ana sussurrou, lágrimas finalmente escapando. Ele sentiu o bebê e... Ana. Sandra a interrompeu gentilmente. Por que ele sumiu? O que realmente aconteceu? 6 meses atrás, não posso mais te ver. A mensagem no celular dizia. Foi um erro. Esqueça que existi. Era tudo. Depois de 8 meses, depois de todas as promessas, depois de... Ana? A voz de Lorenzo a trouxe de volta ao presente. Ele estava na porta da sala de descanso, apoiado em uma bengala, claramente tendo ignorado todas as recomendações médicas. O que está fazendo de pé? Ela se levantou num impulso. Precisa voltar para a cama. Preciso falar com você. Ele deu um passo em sua direção e cambaleou. Ana o segurou por instinto, seu corpo reagindo automaticamente para protegê-lo. O contato enviou correntes elétricas por sua pele. Por favor, ele sussurrou, seu rosto a centímetros do dela. 5 minutos. Sandra pigarreou discretamente. Vou ver outros pacientes. Quando ficaram sozinhos, o silêncio pesou entre eles. Lorenzo ainda estava parcialmente apoiado nela, sua respiração irregular não apenas pelo esforço físico. Por que não me contou? Ele perguntou finalmente. Tentei. Ela respondeu, a mágoa de meses transbordando em sua voz. Naquela última noite eu ia te contar tudo. Mas você sumiu. Bloqueou meus números, me impediu de chegar até você. Eu nunca... Ele começou, mas parou abruptamente, seu rosto contorcendo em dor. Você precisa voltar para a cama. Ela tentou se afastar, mas ele a segurou. Não consigo lembrar, ele admitiu, frustração evidente em sua voz. Aquela noite a mensagem... Está tudo embaçado. Mas tem uma coisa que eu sei, que eu sinto... O quê? Que te amo. Ele declarou simplesmente. Que nunca deixei de te amar. Ana sentiu seu coração parar. Lorenzo, eu sei que não faz sentido, ele continuou. Sei que tem algo errado, que alguém interferiu. Mas quando te vi agora, quando senti nosso filho... Como sabe que é seu? Ela perguntou, as palavras de Marco sobre grávidas solteiras ecoando em sua mente.
A dor que cruzou o rosto dele não tinha nada a ver com seus ferimentos físicos. Por quê? Ele respondeu suavemente, sua mão encontrando novamente sua barriga. Ele chuta exatamente como eu fazia, segundo minha mãe. Porque mesmo confuso, mesmo com memórias faltando, meu coração reconhece vocês dois. O bebê chutou como se concordasse, fazendo ambos sorrirem. Não vai ser fácil, ela advertiu, embora seu coração já estivesse derretendo. Sua família... Que... Se dane minha família, ele a interrompeu. Tem algo errado acontecendo, Ana. O acidente, as memórias confusas, aquele e-mail que não consigo lembrar. Do que está falando? Não sei ainda, ele admitiu. Mas sei que não é coincidência. E sei que preciso de você. Não apenas pela nossa criança, mas porque... Ele cambaleou novamente, a cor deixando seu rosto. Chega. Ela o segurou mais. Firme. Vamos voltar para o quarto antes que tenha uma recaída. Promete que não vai sumir? Ele perguntou enquanto ela o ajudava a voltar. Que vai me dar chance de entender o que aconteceu? Ana hesitou na porta do quarto. Prometo tentar. Era o máximo que podia oferecer agora, porque algo em seu coração dizia que a história era muito mais complexa do que parecia. O olhar calculista de Marco observando da janela do quarto só confirmava suas suspeitas. Porque algumas verdades são perigosas demais para serem reveladas, e alguns amores são fortes demais para permanecerem enterrados, mesmo quando o mundo inteiro conspira para mantê-los separados. A noite havia caído sobre o hospital, trazendo aquela calma artificial típica das UTIs. Ana estava fazendo sua última ronda antes de passar o plantão. Seus pensamentos uma confusão tão grande quanto os monitores que piscavam ao seu redor. Achei isso na sala de enfermagem. Sandra a alcançou, entregando um pendrive. Caiu do bolso do Marco quando ele estava interrogando você. Ana segurou o pequeno dispositivo, sentindo seu peso como se fosse feito de chumbo. Você acha que tem algo a ver com o e-mail que Lorenzo mencionou? Provavelmente. Antes que pudessem discutir mais, um grito veio do quarto de Lorenzo. Ana correu, seu coração na garganta. Ele estava sentado na cama, suado, claramente emergindo de um pesadelo. Victoria havia ido para casa descansar, e Marco estava misteriosamente ausente. Ló, ela chamou suavemente, usando o apelido que apenas ela conhecia. Está tudo bem? Ana, ele ofegou, seus olhos selvagens encontrando os dela. Lembrei de algo. Calma. Ela se aproximou, checando seus sinais vitais automaticamente. Sua pressão está alta. Precisa... Não. Ele agarrou seu pulso. Preciso te contar, antes que esqueça de novo. Do que está falando? Aquela noite, ele começou, sua voz tremendo. Quando você ia me contar sobre o bebê, recebi uma ligação. Marco, ele disse que tinha provas. Provas? De desvios na empresa. Milhões, sumindo das contas de caridade. Ele fechou os olhos, claramente fazendo esforço para lembrar. Fui encontrá-lo e... Ele parou, seu rosto contorcendo em dor. Lorenzo? Ana segurou sua mão, preocupada. Está tudo embaçado depois disso. Ele admitiu frustrado. Mas lembro de ter mandado um e-mail. Provas que eu havia juntado contra... O bebê chutou violentamente, fazendo ambos congelarem. Ana colocou a mão livre sobre a barriga, sentindo os movimentos agitados. Ele sente, ela murmurou. Quando você está nervoso, ele... Não terminou a frase. Lorenzo havia puxado sua mão, ainda entrelaçada na dele até seus lábios. Me perdoa, ele sussurrou contra sua pele. Por ter sumido, por ter te deixado sozinha, por... Não foi você. Ela percebeu finalmente. Foi seu irmão. Ele fez algo naquela noite. Como para confirmar sua suspeita, o pendrive pesou em seu bolso. Preciso te mostrar uma coisa, ela disse.
soltando-se relutantemente para pegar seu laptop. Sandra encontrou isso. Enquanto o computador inicializava, Lorenzo continuou tentando juntar as peças. Marco sempre foi ambicioso, ele explicou. Depois que nosso pai morreu, ele assumiu a presidência por ser mais velho. Mas eu cuidava da parte de responsabilidade social, as doações, os projetos. Foi assim que nos conhecemos. Ana sorriu suavemente. No evento beneficente do hospital. A melhor noite da minha vida. Ele sorriu de volta, seus olhos suavizando com a memória. Você estava tão linda naquele uniforme simples, tão real entre todas aquelas pessoas falsas. O laptop finalmente ligou, interrompendo o momento. Ana inseriu o pendrive com mãos tremendo. Meu Deus! Ela ofegou ao ver o conteúdo. Eram e-mails, dezenas deles, entre Marco e uma conta offshore. Detalhes de desvios, ameaças, planos. Ele estava roubando das instituições de caridade. Lorenzo confirmou, sua voz dura. Foi isso que descobri. Foi por isso que... Um barulho na porta os fez congelar. Marco estava parado ali, seu rosto uma máscara de fúria fria. Procurando... Isso? Ele ergueu outro pendrive. O original? Com o e-mail que meu querido irmão mandou antes de seu... acidente infeliz? Foi você. Ana sussurrou, horror em sua voz. Você sabotou o carro dele. E teria dado certo. Marco avançou, sua voz perigosamente calma. Se você não tivesse aparecido naquela ambulância, se não tivesse salvado ele, seu próprio irmão. Lorenzo parecia não reconhecer mais o homem à sua frente. Como pôde? Sempre o irmão perfeito. Marco cuspiu as palavras. O favorito do pai, o queridinho das instituições de caridade, o salvador dos pobres. E o bebê? Ana perguntou, suas mãos protetoramente sobre a barriga. Por que me afastou dele quando descobri a gravidez? Marco riu, um som sem humor. Porque um herdeiro complicaria tudo. A presidência passaria automaticamente para o filho de Lorenzo. Eu não podia permitir. Ele tirou algo do bolso, uma seringa. Sabe o que é mais irônico? Ele continuou brincando com a agulha. No fim foi tão fácil. Uma dose do medicamento certo na sua bebida naquela noite e você nem lembrava direito o que tinha acontecido. O suficiente para aceitar uma simples mensagem de texto como despedida. Seu monstro. Lorenzo tentou levantar, mas seus ferimentos o impediram. Se encostar nela... Vai fazer o quê? Marco sorriu cruelmente. Mal consegue ficar em pé, e quando encontrarem vocês dois, será apenas mais um caso triste de overdose. A enfermeira grávida, desesperada, arrastando o pobre paciente com ela. Ele avançou, a seringa erguida. Ana recuou, seu corpo instintivamente protegendo a barriga. Foi quando tudo aconteceu ao mesmo tempo. Lorenzo, reunindo forças que não deveria ter, jogou-se da cama. Marco, surpreendido, tropeçou para trás. A seringa caiu, rolando para debaixo de um móvel. E Sandra, que aparentemente havia ouvido tudo, entrou com 2 seguranças. Acho, ela disse calmamente enquanto os seguranças imobilizavam Marco, que a polícia vai se interessar muito por essa confissão. As próximas horas foram um turbilhão de policiais, declarações e caos controlado. Victoria chegou, horrorizada, com as revelações sobre seu filho mais velho. Apenas quando a poeira baixou, Ana finalmente permitiu-se respirar. Lorenzo havia sido levado de volta para a cama, exausto pelo esforço. Fica, ele pediu quando ela fez menção de sair. Por favor. Ela hesitou apenas um momento antes de sentar na beira da cama. O bebê, como sempre, reagiu à proximidade do pai. Nosso pequeno guerreiro. Lorenzo sorriu, sua mão encontrando a dela sobre a barriga. Já lutando antes mesmo de nascer. Como o pai. Ela sorriu de volta, lágrimas nos olhos. Se jogando da cama mesmo todo machucado. Por vocês, ele a interrompeu. Sua mão livre encontrando seu rosto. Sempre por vocês.
O beijo aconteceu naturalmente, como se seus lábios estivessem apenas encontrando o caminho de volta para casa. Era diferente dos beijos que haviam compartilhado antes. Tinha gosto de perdão, de recomeço, de promessas que finalmente poderiam ser cumpridas. "Casa comigo?" Ele perguntou quando se separaram, sua testa ainda encostada na dela. Ana riu entre lágrimas. "Você está delirando de remédios." "Estou falando sério", ele insistiu. "Sei que é loucura, que tem muito para resolver ainda, que precisamos reconstruir a confiança, mas..." "Sim", ela o interrompeu com outro beijo. "Sim, sim", ela repetiu. "Porque algumas vezes a loucura faz mais sentido que a razão." O bebê chutou, como se selando o momento. "Acho que temos a aprovação dele." Lorenzo sorriu, suas mãos acariciando a barriga dela. Ana corrigiu suavemente. Os olhos dele se arregalaram. "Uma menina. Descobri ontem", ela admitiu. "Ia te contar, mas aí seu irmão psicopata tentou nos matar e..." Lorenzo a silenciou com outro beijo. Este mais profundo, mais cheio de promessas. Porque às vezes o amor é assim. Precisa enfrentar a morte para descobrir como é forte. Precisa perder tudo para encontrar o que realmente importa. Precisa quase terminar para realmente começar. E enquanto a noite avançava lá fora, 3 corações batiam em sincronia perfeita. O dele, lutando para ficar mais forte. O dela, finalmente permitindo-se acreditar novamente. E o do bebê. O pequeno coração que, desde o início, sabia que seus pais encontrariam o caminho de volta um para o outro. Mesmo que precisassem de uma ambulância, um atropelamento e uma tentativa de assassinato para isso. Os dias que se seguiram à prisão de Marco trouxeram uma avalanche de mudanças. A mídia explodiu com o escândalo, manchetes sobre desvios milionários, tentativa de assassinato e o romance improvável entre o empresário e a enfermeira dominavam todos os jornais. "Não precisava ter voltado ao trabalho tão cedo", Lorenzo protestou quando Ana entrou em seu quarto, agora em um andar normal do hospital, para seu turno matinal. "Sou sua enfermeira", ela respondeu simplesmente, checando seus sinais vitais. "É minha noiva." Ele a corrigiu, segurando sua mão antes que ela pudesse se afastar. "E a mãe da minha filha." O bebê chutou, como sempre fazia quando ouvia a voz do pai. Ana não pôde evitar um sorriso. "Ainda me parece um sonho", ela admitiu sentando na beira da cama. "Algumas vezes acordo achando que ainda estou naquela calçada, sozinha." "Nunca mais", ele prometeu, puxando-a para mais perto. "Mas tem algo que preciso te perguntar." "O quê?" "Por que nunca procurou minha mãe?" "Depois que sumiu." "Victoria sempre está no escritório. Você poderia..." Ana desviou o olhar, lembrando-se daqueles dias desesperados. 5 meses atrás, sinto muito, a secretária disse sem realmente sentir. Mas a senhora Vilela não atende sem hora marcada. Por favor, Ana implorou, suas mãos protetoramente sobre a barriga ainda imperceptível. É sobre Lorenzo. É importante. Todas dizem que é importante. Uma voz fria interrompeu. Marco estava parado ali, seu sorriso calculista fazendo-a estremecer. Quantas mesmo apareceram alegando estar grávidas do meu irmão? Não estou alegando, ela protestou. É verdade, eu posso provar. Com um teste de DNA, talvez? Ele se aproximou, ameaçador. E se o resultado não for o que você espera? Vai aceitar perder seu emprego por difamação? A memória a fez tremer. Lorenzo notou imediatamente. O que foi? Ele perguntou suavemente. O que está lembrando? Seu irmão. Ela respirou fundo. Ele me ameaçou. Disse que se eu insistisse em te procurar, faria parecer que eu estava mentindo sobre a gravidez. Que eu perderia meu emprego, minha licença de enfermeira. Aquele desgraçado. Lorenzo cerrou os punhos. Como ele pôde? Não foi só isso. Ela continuou.
as palavras agora fluindo como uma represa quebrada. Ele disse que tinha provas, fotos manipuladas, conversas falsas, que me faria parecer uma golpista, que destruiria qualquer chance da nossa filha ter uma vida normal. Lorenzo a puxou para seus braços, sentindo suas lágrimas molharem sua camiseta hospitalar. Por isso desistiu. Ele entendeu finalmente. Para proteger ela. Me perdoa, ela soluçou. Devia ter lutado mais, devia ter... Shh. Ele a silenciou com um beijo suave. Você fez exatamente o que uma mãe faria. Protegeu nossa filha. O bebê chutou novamente, como se concordasse. Mas agora, ele continuou, sua mão encontrando a barriga dela. Agora estamos juntos, e nada vai mudar isso. Como se para testar suas palavras, a porta do quarto se abriu. Victoria entrou, carregando uma caixa antiga. Mamãe? Lorenzo franziu a testa. O que é isso? Algo que deveria ter te mostrado há muito tempo, ela respondeu, sentando-se na poltrona próxima à cama. Ana, querida, você também precisa ver isso. Ana tentou se afastar de Lorenzo, mas ele a manteve firmemente ao seu lado. Victoria abriu a caixa, revelando fotos antigas. Seu pai, ela começou, sua voz estranhamente suave. Também era médico antes de construir o Império Vilela. O quê? Lorenzo parecia chocado. Mas... você sempre disse que ele era empresário. Porque ele queria sim. Victoria sorriu tristemente. Depois que perdemos seu irmão mais novo na infância, seu pai não conseguiu mais exercer a medicina. A dor era grande demais. Ela tirou uma foto em particular. Mostrava um jovem médico sorrindo ao lado de uma enfermeira. Éramos nós, ela explicou. Eu era enfermeira no mesmo hospital onde seu pai trabalhava. Foi assim que nos conhecemos. Ana sentiu Lorenzo ficar tenso ao seu lado. Por que nunca nos contou? Porque seu pai queria deixar aquele passado para trás. E eu respeitei sua decisão. Victoria suspirou profundamente. Mas quando vi você e Ana juntos, quando vi como ela te acalmava apenas com sua presença, foi como ver seu pai e eu novamente. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto de Ana. E Marco? Lorenzo perguntou. Ele sabia? Seu irmão descobriu por acidente, anos atrás. Victoria confirmou. Acho que foi por isso que ele odiava tanto a parte beneficente da empresa. Lembrava muito o pai que ele nunca realmente conheceu. Por que está nos mostrando? Isso agora! Victoria se levantou, aproximando-se da cama. Com delicadeza pegou a mão de Ana. Porque quero que saiba, minha querida, ela disse suavemente, que você sempre pertenceu a esta família. Mesmo antes de conhecer Lorenzo, está no seu sangue, como estava no meu. Este dom de cuidar, de curar. Mamãe, Lorenzo parecia sem palavras. E agora, Victoria continuou, colocando a mão sobre a barriga de Ana. Minha neta vai carregar esse legado. O legado de uma família que começou em um hospital, com um médico e uma enfermeira que se apaixonaram. O bebê chutou, como se abençoando o momento. Ela já sabe. Ana sorriu através das lágrimas. Cada vez que alguém da família está por perto, ela dança. Ela? Victoria arregalou os olhos. É uma menina? Lorenzo riu da expressão chocada da mãe. Sim, vamos ter uma pequena enfermeira na família. Ou médica. Victoria piscou. Ou empresária. Ela pode ser o que quiser, desde que seja feliz. Ana observou a cena. Lorenzo sorrindo. Victoria emocionada. As fotos antigas contando uma história de amor que espelhava a sua própria. E sentiu pela primeira vez que realmente pertencia ali. Beatriz. Ela disse suavemente. Como? Lorenzo perguntou. O nome dela. Ana explicou, acariciando a barriga. Beatriz Victoria Vilela, para honrar o passado e celebrar o futuro. Victoria cobriu a boca com as mãos, lágrimas agora correndo livremente. É perfeito,
Lorenzo sussurrou, puxando Ana para um beijo. Porque algumas histórias são assim. Precisam de gerações para se completarem. Precisam de coincidências que são destino disfarçado. Precisam de corações que, mesmo separados, pelo tempo e circunstância, sabem reconhecer seus iguais. E enquanto o sol se punha lá fora, lançando sombras douradas sobre as fotos antigas e os sorrisos novos, 3 gerações de amor se encontravam naquele quarto de hospital. O passado, com seus segredos finalmente revelados. O presente, com suas feridas começando a curar. E o futuro dançando na barriga de uma enfermeira que, sem saber, havia repetido uma história de amor que começou décadas antes. Com um médico e uma enfermeira que ousaram atravessar barreiras sociais por amor. Exatamente como sua neta faria, tantos anos depois. O dia da alta de Lorenzo chegou com uma mistura de ansiedade e expectativa. Ana terminava de organizar os papéis da liberação quando uma enfermeira nova entrou apressada na estação. Tem uma mulher lá fora, ela sussurrou, dizendo que é noiva do Sr. Vilela. Ana sentiu seu coração gelar. Antes que pudesse reagir, uma mulher elegante irrompeu pelo corredor. Onde ele está? Ela exigiu, seus saltos caros ecoando no piso. Onde está meu Lorenzo? Camila. A voz de Victoria soou, como aço. O que pensa que está fazendo aqui? A mulher, Camila, virou-se dramaticamente. Victoria, vim assim que soube. Por que ninguém me avisou que Lorenzo estava internado? Talvez, Victoria respondeu friamente. Porque você não é nada dele há 2 anos. Ana observava a cena, seu coração batendo descompassado. O bebê, sentindo sua agitação, começou a se mexer inquieta. Não seja ridícula. Camila riu, mas havia algo forçado em seu tom. Lorenzo e eu temos história. E agora que aquele desagradável do Marco está preso. Agora que meu irmão está preso, Lorenzo completou, surgindo de sua porta apoiado, em uma bengala. Você acha que o caminho está livre para voltar? Lorenzo! Camila correu em sua direção, mas parou ao ver Ana ao seu lado. E quem é essa? Essa? Ele sorriu, puxando Ana para perto. É minha noiva. A verdadeira. O rosto de Camila perdeu toda a cor. Noiva? Mas ela é uma enfermeira. E está... Seus olhos se arregalaram ao notar a barriga de Ana. Grávida. E antes que comece com insinuações, Victoria interviu. Já fizemos todos os testes. A criança é uma vilela legítima. Impossível. Camila sibilou. Marco me garantiu. Ela parou abruptamente, percebendo seu erro. Marco? Lorenzo deu um passo à frente, seus olhos escurecendo. O que meu irmão te garantiu exatamente? Ana, podia ver o momento exato em que as peças se encaixaram em sua mente. Foi você. Ele continuou, sua voz perigosamente calma. Foi você quem ajudou Marco a me dopar naquela noite, para que eu não lembrasse. Lorenzo não. Camila tentou tocar seu rosto, mas ele recuou. Eu te amo, sempre amei. Marco prometeu que se eu ajudasse, que você teria sua chance de volta. Victoria completou com desgosto. Depois que ele eliminasse Lorenzo no acidente. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Ana podia sentir Lorenzo tremendo ao seu lado, não de fraqueza física, mas de raiva contida. Guardas, Victoria, chamou calmamente. Acompanhem a senhorita Martinez até a delegacia. Tenho certeza que a polícia terá muito interesse em seu depoimento sobre a tentativa de assassinato. Enquanto Camila era levada, gritando e chorando, Ana sentiu Lorenzo cambalear. Lô, ela o segurou preocupada. Você precisa descansar. Estou bem. Ele tentou sorrir, mas estava pálido. Só não esperava. Vem. Ela o guiou de volta ao quarto. Senta um pouco. Assim que sentou na cama, ele a puxou para seus braços, enterrando o rosto em sua barriga. Como pude ser tão cego? Ele murmurou. Marco, Camila,
Tantas cobras ao meu redor. Shhh. Ela acariciou seus cabelos. Acabou. Estamos aqui agora. O bebê chutou, como sempre fazia quando sentia o pai por perto. Lorenzo riu tremulamente. Nossa pequena Beatriz. Ele beijou a barriga. Já cuidando do papai. Victoria observava, da porta, seus olhos marejados. Sabe, ela disse suavemente. Seu pai passou por algo parecido. Como assim? Antes de nos conhecermos, ela explicou, entrando no quarto. A família dele também tentou sabotá-lo. Não queriam que um Vilela desperdiçasse sua vida sendo médico. Ana sentou ao lado de Lorenzo, segurando sua mão. Como... Ele superou? Com amor. Victoria sorriu. E com a certeza de que estava no caminho certo, não importa o que dissessem. Como eu. Lorenzo beijou a mão de Ana. Com vocês, sei exatamente onde devo estar. O momento foi interrompido por Sandra, entrando apressada. Ana, ela chamou urgente. Preciso que veja isso. Era uma pasta, documentos antigos do hospital. Estava organizando os arquivos. Sandra explicou. Quando encontrei isso. É de 25 anos atrás. Ana abriu a pasta e ofegou. Era uma foto. Um grupo de médicos e enfermeiras posando na frente do hospital. No centro, um jovem residente sorria ao lado de uma enfermeira grávida. São seus pais. Ela mostrou para Lorenzo. Mas havia mais. Ao lado deles, sorrindo timidamente, estava... Minha mãe, Ana sussurrou, lágrimas escorrendo. Ela trabalhou aqui? Maria Silva, Victoria confirmou suavemente. Uma das melhores enfermeiras que já conheci. Ela ajudou no parto de Lorenzo. Ana sentiu o mundo girar. Sua mãe, que havia morrido quando ela era adolescente, nunca havia mencionado essa conexão. Por isso, você não parecia surpresa. Ela percebeu, olhando para Victoria. Quando Marco trouxe meu sobrenome à tona... Eu sabia quem você era desde o primeiro dia, Victoria admitiu. Você tem os olhos dela e o mesmo dom para cuidar dos outros. Lorenzo parecia atordoado. Então não foi coincidência? Nos conhecermos aqui? Algumas histórias, Victoria. Sorriu. São escritas muito antes de começarem. Ana não conseguia parar de olhar a foto. Sua mãe, tão jovem, tão cheia de vida, no mesmo hospital onde agora ela salvava vidas. Ela ficaria orgulhosa. Lorenzo sussurrou em seu ouvido. De você, de nós, de Beatriz. Mais um motivo. Ana sorriu através das lágrimas. Para nossa filha carregar esse legado. E falando em legado, Victoria pegou sua bolsa retirando um envelope. Isso é para vocês. Dentro havia escrituras, do hospital. Mamãe? Lorenzo parecia confuso. Seu pai deixou instruções. Ela explicou. O hospital deveria passar para o primeiro filho que escolhesse seguir a medicina. Marco nunca se interessou e você... Bem, você escolheu os negócios. Mas agora, ela continuou, sorrindo para a barriga de Ana. Temos uma nova chance. Uma nova geração para carregar o sonho dele. O Hospital Vilela. Lorenzo testou as palavras. Administrado por uma família de médicos e enfermeiras e empresários, Ana completou. Porque nossa filha pode ser o que quiser. Sim, ele a beijou suavemente. Ela pode ser tudo, como a mãe dela. Porque algumas histórias são maiores que nós. São escritas através de gerações, de escolhas, de encontros aparentemente casuais. E enquanto o sol se punha lá fora, lançando sombras douradas sobre a foto antiga e os sorrisos novos, 2 corações entendiam finalmente. Não foi o acaso que os uniu. Foi o destino. Foi o amor. Foi a medicina. E sua filha, dançando na barriga de Ana, já sabia disso desde o primeiro chute. O antigo quarto de plantão tinha virado o escritório improvisado de Ana. 3 meses haviam se passado desde a alta de Lorenzo,
e o Hospital Vilela estava em plena transformação. As paredes ganhavam cores mais vivas, os equipamentos eram modernizados e, mais importante, o espírito do lugar mudava. Ainda trabalhando? A voz de Lorenzo a fez sorrir mesmo antes de se virar. Só finalizando o projeto da nova ala pediátrica. Ela respondeu, acariciando distraidamente sua barriga, agora bem proeminente de 7 meses. Que coincidência. Ele sorriu, manobrando sua cadeira de rodas, que agora usava apenas ocasionalmente. Até ela. Também tenho uma surpresa sobre a ala pediátrica. Ana ergueu uma sobrancelha curiosa. O que você aprontou? Em resposta, ele tirou um envelope do bolso. Dentro, havia uma foto antiga. Um menino pequeno em uma cama de hospital, sorrindo ao lado de um médico jovem. Seu pai. Ela reconheceu imediatamente. E o menino... era eu. Lorenzo confirmou suavemente. Minha primeira internação, aos 6 anos. Foi quando ele decidiu que este hospital precisava de uma ala pediátrica decente. Ana sentiu lágrimas se formarem. Malditos hormônios da gravidez. Por isso você insistiu tanto neste projeto? Por isso. Ele pegou sua mão. E por que quero que nossa Beatriz cresça sabendo que pode fazer a diferença, como seus avós fizeram? O bebê chutou, como se aprovasse o plano. Ela já sabe. Ana sorriu, colocando a mão dele sobre sua barriga. Cada vez que falamos do hospital, ela dança. Como a mãe, ele brincou, puxando-a para mais perto. Sempre, pronta para salvar o mundo. Ló. Ela hesitou, mordendo o lábio. Preciso te contar uma coisa. Ele ficou tenso imediatamente. O que foi? Está tudo bem com o bebê? Está. Ela o tranquilizou rapidamente. É sobre o dia do acidente. Lorenzo esperou, seus olhos atentos. Quando te vi naquela maca, ela continuou, sua voz tremendo, todo machucado, inconsciente. Meu primeiro pensamento não foi sobre o passado, sobre a mágoa. Não. Ela enxugou uma lágrima teimosa. Foi, não posso perder ele de novo. E quando seu coração parou por alguns segundos. Meu coração parou? Ele parecia chocado. Ninguém me contou. Porque eu não deixei, ela admitiu. Foram os 17 segundos mais longos da minha vida. E enquanto fazia as compressões, enquanto lutava para te trazer de volta... Ana, percebi que nunca deixei de te amar. Ela completou em um sussurro. Que mesmo machucada, mesmo grávida, e abandonada, mesmo com tudo, meu coração nunca parou de bater por você. Lorenzo a puxou para seu colo, não se importando com quem pudesse ver através da janela do escritório. 17 segundos. Ele murmurou contra seus cabelos. O tempo que o universo precisou para nos dar uma segunda chance. Na verdade, uma voz soou da porta. Foram 19 segundos. Sandra estava parada ali, segurando mais documentos. O relatório oficial da reanimação. Ela explicou, entregando os papéis. Achei que vocês deveriam ter. Ana pegou os documentos com mãos tremendo. Ali estava, escrito em preto e branco. O momento em que quase perdeu tudo e o momento em que ganhou tudo de volta. 19 segundos. Lorenzo leu por cima de seu ombro. O tempo que você levou para salvar não só minha vida, mas nossa história. Na verdade, Sandra sorriu misteriosamente. Tem mais. Ela tirou outro papel do bolso. Parecia antigo, amarelado. Isso é um relatório de 25 anos atrás, ela explicou. Do dia em que você nasceu, Lorenzo. Ana ofegou ao ler. Não pode ser. O que foi? Lorenzo perguntou preocupado. Você teve uma parada cardíaca ao nascer, Ana explicou, sua voz embargada. Por 19 segundos. E sabe quem fez sua reanimação? Sandra perguntou suavemente. Além do seu pai? Minha mãe, Ana completou, lágrimas agora correndo livremente. Maria Silva. O silêncio que seguiu foi quase sagrado.
Lorenzo segurava Ana como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Então não foram 17 nem 19 segundos. Ele finalmente disse. Foram 25 anos. O tempo que o destino levou para completar nossa história. E agora, Ana colocou a mão dele sobre sua barriga, onde Beatriz chutava animadamente. Temos todo o tempo do mundo. Sobre isso, Sandra pigarreou, claramente emocionada, mas tentando manter a compostura. Tem uma coisa que vocês precisam ver. Ela os guiou pelos corredores até a antiga capela do hospital. Um lugar que estava fechado há anos. Estava organizando os arquivos para a reforma. Ela explicou enquanto abria as portas pesadas. Quando encontrei isso. A luz que entrava pelos vitrais empoeirados iluminava algo coberto por um lençol no altar. Sandra caminhou até lá e, com um floreio dramático, removeu o tecido. Era uma placa de bronze, antiga, mas ainda brilhante. E nela, palavras que fizeram o coração de Ana parar. Neste local, Dr. Antônio Vilela e enfermeira Maria Silva salvaram não apenas uma vida, mas um legado. Que as futuras gerações lembrem. Amor e medicina são as maiores forças de cura. A placa foi instalada no dia do seu primeiro aniversário. Sandra explicou para Lorenzo. Seu pai queria que todos soubessem quem realmente o salvou naquele dia. E agora, uma nova voz se juntou à conversa. Victoria estava parada à porta. Acho que está na hora de reinstalar esta placa, com alguns acréscimos. Ela se aproximou, tocando as letras gravadas com carinho. Antônio sempre dizia. Ela continuou suavemente. Que havia algo especial naquela noite. Que quando Maria pegou você nos braços, Lorenzo, depois dos 19 segundos, foi como se algo maior estivesse acontecendo. E estava. Lorenzo beijou a testa de Ana. O universo estava garantindo que um dia, quando eu mais precisasse, outra Silva estaria lá para me trazer de volta. Não apenas te trazer de volta, Ana corrigiu, sorrindo através das lágrimas. Mas te dar um novo começo, uma nova família. Beatriz chutou, como sempre fazia nos momentos importantes. E você, pequena? Lorenzo falou para a barriga. Vai crescer sabendo que alguns amores são escritos nas estrelas. Alguns destinos são traçados antes mesmo de nascermos. Então, Victoria sorriu. Acho que já sabemos onde será o casamento. Ana olhou ao redor da capela. Agora podia ver além da poeira e do abandono. Podia ver a beleza do lugar, a história, o significado. Aqui, ela concordou. Onde tudo começou, onde nossos pais escreveram o primeiro capítulo. E onde nós, Lorenzo completou, vamos escrever todos os outros. Porque algumas histórias são assim. São escritas em segundos de coragem. São seladas em momentos de quase perda. São eternizadas em placas de bronze e corações eternamente apaixonados. E enquanto o sol se punha lá fora, seus raios atravessando os vitrais e criando um caleidoscópio de cores sobre o casal abraçado, uma nova placa estava sendo gravada. Uma que contaria não apenas a história de um médico e uma enfermeira que salvaram um bebê, mas a história de como, 25 anos depois, aquele mesmo bebê foi salvo novamente. Por outro coração Silva. Por outro amor predestinado. Por outros 19 segundos que mudaram tudo. O primeiro choro de Beatriz ecoou pela sala de parto como uma melodia há muito esperada. Ana, exausta mas radiante, viu através das lágrimas o rosto de Lorenzo se transformar ao segurar a filha pela primeira vez. Suas mãos, que um dia comandaram impérios empresariais, agora tremiam ao tocar a pequena e delicada mão da recém-nascida. Ela é perfeita, sussurrou, a voz embargada pela emoção que transbordava de seu peito. Igualzinha a você, meu amor. Ana observava a cena com o coração transbordando. Aquele mesmo corredor de hospital que há 9 meses testemunhara o reencontro mais improvável de suas vidas, agora era palco do momento mais sublime. A equipe médica, que acompanhou toda a sua história, não conseguia conter as lágrimas. Afinal, não era só um nascimento. Era a conclusão de uma jornada de redenção.
Você conseguiu, guerreira. A doutora Helena, que fizera questão de realizar o parto, sorriu enquanto ajeitava Beatriz nos braços da mãe. Essa pequena já é uma lenda no hospital. E realmente era. Durante toda a gravidez, a história de Ana e Lorenzo havia se espalhado pelos corredores do Hospital Vilela como um sopro de esperança. A enfermeira abandonada que salvou a vida do homem que a deixara, apenas para descobrir que o destino tinha planos maiores para os dois. Lorenzo se sentou na beira do leito, envolvendo Ana e a filha em um abraço protetor. Vocês duas são meu milagre, murmurou contra seus cabelos. Minha segunda chance, minha cura. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções e descobertas. O quarto luxuoso da maternidade, que Lorenzo fez questão de decorar pessoalmente, tornou-se ponto de peregrinação dos funcionários. Todos queriam conhecer a pequena Beatriz, o bebê que, antes mesmo de nascer, já havia mudado tantas vidas. Foi durante uma dessas visitas que a ideia surgiu. Mariana, uma jovem enfermeira do setor de obstetrícia, compartilhou em lágrimas sua própria história de abandono durante a gravidez. Se eu tivesse tido algum apoio... Ela deixou a frase no ar, acariciando a mãozinha de Beatriz. Lorenzo e Ana trocaram um olhar. Aquele olhar que só almas verdadeiramente conectadas conseguem. Compartilhar, sem palavras, sabiam exatamente o que precisavam fazer. 3 meses depois, o Hospital Vilela inaugurava o Projeto Beatriz, um centro de apoio completo para gestantes em situação de vulnerabilidade. O antigo setor administrativo foi totalmente reformado, transformando-se em um espaço acolhedor com atendimento médico, psicológico e jurídico. Este lugar, Lorenzo discursou na inauguração, sua voz carregada de emoção, não é apenas um projeto social, é uma declaração de amor à vida, à esperança, a capacidade que temos de transformar dor em cura. Ana, com Beatriz aninhada em seus braços, observava orgulhosa. Sua pequena família tinha se tornado símbolo de algo muito maior. Cada gestante acolhida, cada história transformada, era parte de seu legado. Sabe o que mais me emociona? Ela comentou com Lorenzo naquela noite, enquanto ninava Beatriz para dormir. É pensar que nossa história de dor virou fonte de esperança para tantas mulheres. Lorenzo a abraçou por trás, observando a filha adormecer. Você transformou minha maior vergonha em minha maior honra, ele confessou. Me mostrou que abandonar alguém não precisa ser o fim da história. Pode ser apenas o começo de uma jornada de redenção. O ensaio fotográfico realizado 6 meses após o nascimento de Beatriz capturou mais que simples imagens. Registrou a essência de uma história que desafiou o destino. No jardim do hospital, especialmente decorado para a ocasião, os 3 posaram em meio a flores e sorrisos. Mas foi uma foto não planejada que se tornou a mais especial. Capturada quando ninguém estava prestando atenção, mostrava Ana ajudando uma jovem gestante do projeto, enquanto Lorenzo segurava Beatriz e explicava para um grupo de médicos os novos planos de expansão. A foto, ampliada e emoldurada, agora, ocupa lugar de destaque na entrada do Hospital Vilela. Abaixo dela, uma placa dourada traz os dizeres que se tornaram o lema do Projeto Beatriz. Às vezes, precisamos nos perder para encontrar nosso verdadeiro propósito. Às vezes, precisamos ser abandonados para aprender a acolher. Às vezes, um coração precisa parar, para aprender a bater no ritmo certo do amor. Beatriz cresceu ouvindo sua história ser contada nos corredores do hospital. A menina que nasceu de um abandono, mas que inspirou um projeto de acolhimento. A prova viva de que o amor, quando verdadeiro, encontra sempre seu caminho de volta. Ana continuou sua carreira como enfermeira, agora diretora do Projeto Beatriz. Lorenzo, transformado pela experiência, redirecionou parte significativa dos recursos de suas empresas para causas sociais. Juntos, eles provaram que algumas histórias não precisam de finais felizes convencionais. Precisam apenas de corações dispostos a recomeçar. Em uma tarde particularmente especial,
Quando Beatriz completou 1 ano, Ana encontrou Lorenzo no exato local onde tudo começou, o pronto-socorro do Hospital Vilela. "Por que me trouxe aqui?" ela perguntou curiosa. Lorenzo sorriu, aquele sorriso que ainda fazia seu coração falhar uma batida. "Porque foi aqui que você me ensinou a maior lição da minha vida." "E qual foi?" "Que às vezes," ele a puxou para seus braços, "precisamos perder tudo para ganhar o que realmente importa." Beatriz, nos braços da babá que os acompanhava, soltou uma daquelas gargalhadas gostosas de bebê. O som ecoou pelos corredores do hospital como uma bênção. Uma promessa, um lembrete, de que alguns amores são fortes demais para serem abandonados. De que alguns destinos são maiores que nossos medos. De que algumas histórias são escritas nas estrelas, curadas nos corredores de um hospital e seladas no primeiro choro de um bebê que veio para provar que o verdadeiro amor sempre encontra seu caminho de volta. Fim.